É isso mesmo. Então, enquanto Michelangelo pinta a Capela Sistina em 1512, Lutero está concluindo o seu doutorado, né, em 1512. Veja que ele nasceu, né, em 1483 e, e ele já era doutor em 1512. Mas ele se converteu em 1516, 1516, quando ele foi ler o texto que já foi falado, né, de Romanos. Ele estava lendo Gálatas e pregando, e também ele pregava sistematicamente, e a Bíblia é que é realmente aquilo que gera vida, né, que gera novo nascimento. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Cristo. Tem uma pergunta no YouTube aqui, pastor. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Então responde aí, João. Tem uma pergunta aqui do pastor Luiz Carvalho, né? Ele diz assim, ó, os irmãos concordam que a sociedade atual está precisando de uma reforma tão urgente quanto no século XVI, né? O que o senhor diz, pastor João? Vou perguntar para o senhor. Olha, eu pensei que o senhor já ia responder. Pastor Luiz Carvalho, um prazer, viu, pastor? Pastor, presidente da região, e que Deus possa abençoá-lo ricamente. É um prazer tê-lo conosco, acompanhando aí o nosso programa. Bom, é isso mesmo, eu concordo plenamente, né, de que a sociedade atual, a sociedade que engloba a igreja, que engloba a família, que engloba o nosso ambiente, né, o nosso sistema, realmente está precisando urgentemente, neste século, nesse tempo, está precisando urgentemente de uma reforma. Talvez não talvez não forma da reforma de Lutero, né? Mas, claro, usando os mesmos elementos, que é a palavra de Deus, a oração, né? Uma busca sincera por amar a Deus, por seguir a Deus, mediante a palavra, não mediante as nossas impressões, não mediante aquilo que nós achamos que é correto, não segundo os nossos trâmites denominacionais, mas segundo, de fato, a palavra de Deus, que vai nortear tudo isso, né? Vai nortear nossos documentos, nossas confissões de fé, nossa vida, né? Nossa moral, nossa ética, tanto em todas as esferas da sociedade humana. Nós precisamos sim, urgentemente, pastor, eu concordo com o senhor, tenho falado isso para todos na igreja, para todos que estão ao meu redor, para mim mesmo, o quanto eu preciso ser reformado, o quanto eu preciso realmente honrar o nome de um pastor, de um crente reformado. Se a gente fosse resumir, né, pastor, a reforma protestante em poucas palavras, eu acho que a gente poderia resumir um retorno às escrituras, né? Sim. Eu acho que é isso que realmente está precisando no meio das igrejas, né? Eu acho que é o grande centro de uma reforma, né, que precisa de uma reforma são as igrejas, né? A gente vê muito aí, acho que tem que começar, né, nas igrejas, né? A reforma não começa na política, não começa nas leis, mas começa na igreja mesmo. Acho que o senhor leu meu pensamento, né? Porque eu ia dizer que a gente está no contexto de discutir reforma previdenciária, reforma administrativa, está precisando de uma reforma dentro das igrejas, né? Espiritual, a começar pelos líderes, começar por nós, líderes, pastores, diáconos, aproveitar que só tem líder aqui, vamos meter a ripa em nós mesmos. Não é isso, irmão Aldo? É isso mesmo, pastor. Interessante, né? Essa volta às escrituras, o quanto ela é importante, né, para os nossos dias atuais, né? Já visto que a escritura, ela é que tem realmente nos direcionar, né? Ela tem que nos apontar para Cristo, né, que realmente é o autor, né, da nossa fé. E sem as escrituras, o que a gente vai colocar, né? O que a gente vai passar para esse povo, né? Que as igrejas vão estar alimentando, né, suas ovelhas, se não for através da palavra de Deus, né? Então, uma vez que a escritura ela não está sendo realmente lida, não está sendo pregada, não está sendo exposta com fidelidade, com certeza vão criar alguma coisa para poder alimentar, né, esse povo. E isso é muito danoso e perigoso, né? Se não tem pasto, ele vai dar espinhos, vai dar o que tem, né? Isso. E irmão Aldo, antes de passar para o irmão Moisés aqui, o conteúdo é a palavra, nós já sabemos disso, né? O Martin Lloyd Jones diz que todo avivamento se iniciou com a palavra, quando houve um retorno à palavra, através da pregação expositiva, e isso acontece mais veementemente.
né? Mas Lutero teve a oportunidade de expandir, coisa que Wycliffe não teve, 100 anos antes. Mas Lutero teve uma expansão dessa mensagem dele, dessas 95 teses. É 95 ou 98? 96. 95 teses de Lutero. Por quê? Por causa da imprensa. E hoje, o que é que nós temos? Isso é tão importante, né? Para nós hoje, nós fazemos uso, né, desse mecanismo, né, que são as redes sociais, as mídias, né? Que está ao alcance hoje, né, nós estamos falando aqui, mas está para o mundo todo, né? Isso. Está ao alcance de todas as pessoas e devemos fazer uso, né, dessa ferramenta tão importante para propagar o Evangelho. A gente precisa falar da palavra de Deus. Se faz necessário a gente proclamar o Evangelho para qual nós realmente fomos salvos, nós fomos separados para isso, né, para falar desse amor de Deus e com temor e tremor, né, falar com fidelidade, né, da palavra e aprontar realmente para quem deve ser dado honra e deve ser dado glória, que é o nosso Deus, realmente é o Cristo, né, que nos salvou. Amém. E o interessante, uma coisa que eu estava pensando ainda há pouco, né, pastor, em relação a essa questão do avivamento, né, que não há um avivamento se não for através da palavra de Deus, né. Sim. Cada vez há um movimento tão grande, a gente vê, mas esse movimento logo se extingue, né, porque o que dá firmeza e solidez realmente é a palavra de Deus. Amém, é isso mesmo. E quando a gente instalou esta rádio, foi com esse propósito, de divulgar a graça de Cristo Jesus, divulgar a palavra de Deus, que eu creio que é ela que vai gerar esta reforma, este novo avivamento. Bom, Moisés, quer fazer uma última consideração sobre isso, para a gente concluir? Só para finalizar, né? A gente está falando aqui de um homem, né, Martinho Lutero, que influenciou dezenas e centenas e milhares de pessoas e continua influenciando hoje, depois de muitos séculos, né? Hoje nós temos, eu ouvi o pastor Nicodemos falar sobre a questão de uma reforma hoje, né? Uhum. Ele disse que no tempo de Martinho Lutero tinha uma igreja, né? Hoje nós temos a igreja evangélica, ela é multifacetada. Sim. Mas o que mais me admira no Senhor é que ele não precisa de quantidade, né? Ele usou um homem, Martinho Lutero, que causou grande revolução, e talvez nem isso estivesse na mente de Martinho Lutero, que ele não pretendia causar cisma na igreja, né? Causar rompimento. Então, em que a gente deve se ancorar? Devemos nos ancorar no Senhor. Não devemos olhar para as dificuldades, porque dificuldades são muitas. Hoje, seminários, nós temos aqui um seminarista que está cursando numa escola onde tem professores que temem a Deus, mas muitas escolas hoje, os professores que ensinam teologia são ateus. São teólogos liberais, são teólogos do processo, e vai o tanto de teologia que está longe da teologia bíblica. Não é todos, são alguns. Alguns. Então, se nós formos olhar os desafios, eles são grandes. Então, nós devemos nos ancorar no Senhor, crer nele e fazer o que nós estamos fazendo, né? Nos reformando, nos autoavaliando, né? As chicotadas daqui já valeram muito. Eu vim para aprender. E ao pastor Luiz Carvalho, né? Sim. Nós temos realmente uma grande necessidade, e que a gente faça isso aqui em breves, aqui na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, nós possamos, com a nossa esposa, façamos isso na igreja que a gente se congrega, e os nossos pastores estão espalhados por aí pelo Marajó, pelo Pará, pelo Brasil. Amém. Eles façam a mesma coisa, né? O Senhor precisa de alguém que esteja na brecha, alguém que esteja disposto a reconstruir o muro, como fizeram ali Esdras e Neemias. Amém. E é com ele o crescimento. Amém. Amém. Deus seja louvado.